Boa noite. Boa noite, boa noite. Pessoal, tô esperando mais um pouquinho, por enquanto só tem 2, tá? Dando uma aguardada, ver se chega mais alguém. Olá, boa noite. Boa noite, Eduardo.
Boa noite, Marcelo. Boa noite, boa noite. Bom, pessoal, eu vou começando, não sei se o pessoal realmente não vai entrar ou vai entrar mais tarde na aula, ou até se alguém está com algum problema de conexão, eu não sei onde está, onde vocês moram, aqui em casa está bem ruim o tempo, está oscilando bastante até a internet, então não sei se alguém está com algum problema relacionado a isso. Por enquanto só temos 4 alunos, mas eu vou começando assim mesmo. Os 4 que estão aqui, então, já me entregaram, eu já dei o retorno referente à lista, tá? Vocês estão sem nenhuma pendência, já entregaram tudo. Então, hoje a gente vai ver a última parte do conteúdo para avaliação de amanhã, que vocês já até fizeram essa parte dos exercícios, mas a gente vai estar vendo para encerrar, e aí depois, quem tiver alguma dúvida, tirar para avaliação de amanhã. Então, essa é a ideia da aula de hoje. Eu vou apresentar o conteúdo e depois vocês estão livres para fazer alguma pergunta, de repente tirar alguma dúvida de algum exercício que tenha ficado. Aí amanhã a ideia vai ser a mesma na avaliação. Eu vou colocar as questões aqui e vocês vão ter até as 9 para resolver, e conforme forem terminando, vai me enviando pelo WhatsApp, pode saindo da sala sem problemas. Tá? Esperar o Luiz entrar só para começar com ele já em aula. Então, como eu tinha dito, a gente segue hoje o conteúdo relacionado aos mecanismos de ferro móvel, tá? Mas falando sobre as escalas deles e sobre amperímetro e voltímetro, tá? Eu tentei encontrar vídeos para trazer, mas sobre amperímetro, se é muito voltado para a questão do alicate amperímetro, que a gente já falou, né? Já mostrei vídeos sobre na outra aula. E sobre o voltímetro, tem muitos vídeos sobre a instalação de voltímetros em carros. Tá? Então, acabei não pegando vídeos sobre essas partes aqui, até porque o mais interessante seria os de amperímetro, e a gente acabou já vendo sobre isso. Tá? Então, falando sobre as escalas dos instrumentos de ferro móvel, a gente viu, quando a gente falou sobre os de bobina, da questão das escalas serem lineares, então terem a mesma distância entre uma e outra, né? Então, a gente tem uma variação igual, proporcional, na grandeza que está sendo medida, no início, no meio ou no fim. Então, a gente vai ter sempre a mesma variação na deflexão do ponteiro, diferente do que acontece nos instrumentos de ferro móvel, tá? Então, nos instrumentos, nós podemos considerar sua escala aproximadamente linear para valores compreendidos entre 20% e 100% do valor do fundo de escala. Tá? E essa questão das escalas é até uma questão da lista, tá? Que a gente não possui, de 0 a 20%, a gente não possui divisão na escala. A gente só tem o início
e tem, depois de tanto, começa a divisão mesmo nas escalas. Antes disso não tem. Então a gente não consegue ter uma exatidão muito boa, ou na verdade nada boa, nessa parte, porque a gente não tem como saber exatamente em que valor ele está. Então, se a gente vai medir valores muito baixos, não é aconselhável utilizar, porque naquela faixa a gente não vai conseguir estar tendo uma exatidão boa. Então, aqui o exemplo então do amperímetro. Então, a gente vai começar a ter, a gente tem esse trecho aqui de escala que ele não tem nenhuma divisão, né? Então, aqui nessa parte aqui, se o valor ficar compreendido nessa faixa, a gente não consegue saber se é 0,1, se é 0,2, se é 0,3, se é 0,5, porque a gente não tem, então, essa divisão que ela tem no restante do instrumento. Tá? Então, essa faixa aqui, a gente evita de estar medindo e utilizando quando a gente fala de instrumentos de ferro móvel para valores muito baixos, por causa disso, por causa dessa questão da escala. Hein, Alice? Diga. Então ele não mede mili. Não é que ele não meça, tá? Mas não é aconselhado porque a gente praticamente não vai ver a variação, né? E muito menos saber o que é, né? Qual o valor exato. No caso, esse exemplo aqui do coisa, ele só está de 0 a 25, né? Esse amperímetro. Valores menores, ele não mede, mas depende do instrumento, né? Qual vai ser o tamanho do range que ele vai medir. Tem instrumentos que pode medir, mas a variação vai ser tão pequena e também não vai conseguir visualizar qual é o valor exatamente, né? Porque valores muito pequenos a gente não tem essa noção. Aí quando a gente fala de voltímetro de ferro móvel, né, os voltímetros que a gente chama, tem a característica dos voltímetros serem ligados, então, em paralelo com a carga ou com a fonte, e eles devem possuir elevada resistência interna. A gente viu um pouco sobre essa questão da resistência interna quando a gente viu em automação, quando que tem que ter uma resistência interna alta, quando que tem que ter uma resistência interna baixa para a gente estar conseguindo fazer a medição, tá? Como a gente precisa ter essa elevada resistência interna, a gente precisa que essa bobina desse voltímetro possua um número considerável de espiras, tá? Porque se a gente tiver, quanto mais baixo for esse valor, menor vai ser essa resistência interna. Então, a gente precisa de um valor considerável de espiras para estar conseguindo ter esse valor mais alto. E sempre que for necessário, se utiliza em série com o instrumento uma resistência complementar, ou seja, se mesmo assim a resistência interna daquele instrumento ele não for suficiente, a gente coloca uma resistência complementar em série com aquele instrumento para estar aumentando essa resistência e fazendo com que não interfira tanto na medição. A gente geralmente tem eles para quadros de distribuição e comando, né? São onde eles são geralmente utilizados. Tá? E aqui eu só coloquei a título de curiosidade a questão da comercialização, como que a gente pode encontrar eles na questão da dimensão dele e o quanto precisa que ter de abertura no painel para estar sendo feita a instalação.
a questão do fundo de escala, né? Então, o fundo de escala do instrumento deve ser pelo menos 25% superior ao valor eficaz da tensão nominal. Só um pouquinho. Todos estão me escutando bem? Porque o Christian acabou de dizer que não está me escutando. Eu tô Normal, ok. professor. Eu tô normal. Eu também tô normal. Tá, não, ele vai sair, Normal. vai entrar para ver se melhora para ele. Que ele mandou dizendo que não estava escutando. Vamos ver, ele está voltando. Christian? Christian, tá escutando agora? Agora sim. Ah, beleza. Beleza. Tranquilo, então. Se alguém, porventura, parar de escutar, faz isso. Sai e retorna, que geralmente resolve. Então, a questão do fundo de escala, a gente precisa verificar qual vai ser o valor eficaz da tensão onde a gente vai estar instalando esse voltímetro, e precisa ter que o fundo de escala desse instrumento seja 25% maior. Por isso, até a gente calcula qual é o fundo de escala através dessa equação, que também é uma questão de um dos exercícios, como calcular o fundo de escala do instrumento. Como a gente quer 25% superior, a gente faz 1,25 vezes o valor eficaz que vai ter a nossa tensão no local onde a gente vai estar instalando esse voltímetro. Então, em relação ao sistema de ligação, eles são ligados diretamente à rede em sistemas de baixa tensão, então até 500 volts. A gente vai ver essa figura. Ou através de transformadores de potencial, né, que é a medição indireta, em sistemas de alta tensão. A gente vai ver a questão de transformadores de potencial e transformadores de corrente mais adiante, numa das últimas aulas da disciplina. A gente vai estar vendo os TCs e os TPs, então não vou entrar no mérito disso agora. Então, aqui, quando a gente tem a medição direta, então, quando a gente está falando de tensões de até 500 volts, e quando a gente está falando de valores superiores a isso, a gente faz uso da medição indireta, utilizando, então, o TP, que é um transformador, para estar auxiliando, então, nessa medição de tensão. Tá? A gente precisa, então, para verificar qual tipo de instrumento, de voltímetro a gente vai estar utilizando, a gente precisa fazer a especificação para verificar qual instrumento ele atende a nossa necessidade. Então, a questão da dimensão, como eu disse, tem alguns instrumentos de diferentes tamanhos e, geralmente, como eles são ligados em quadros de distribuição e comando, tem um local apropriado para a instalação deles, então a gente precisa que o instrumento que a gente esteja comprando, eles caiba naquele local. A tensão do fundo de escala, então eu vou trabalhar com uma tensão eficaz de tanto, eu preciso que a minha tensão de fundo de escala seja no mínimo tal valor. O tipo, né, de ferro de bobina móvel, mas geralmente eles são encontrados no tipo de ferro móvel. A frequência nominal e a tensão nominal da bobina, no caso de instrumentos ligados através do transformador de potencial. Então, se a gente for trabalhar com tensões maiores de 500 volts, a gente já sabe que a gente vai ter que usar o TP e a gente precisa considerar a tensão da bobina para poder fazer essa ligação. Então, aqui é uma maneira de estar especificando o tipo de instrumento. Então, se eu vou precisar fazer a especificação para uma compra, por exemplo, de um determinado instrumento, fazer um orçamento. Então, um voltímetro de ferro móvel, dimensão 96 por 96 milímetros, fundo de escala de 500, 115 volts e frequência de 60 Hz. Seria uma maneira de estar especificando, então, para fazer um orçamento, para pedir, solicitar um instrumento ou até para estar fazendo diretamente a compra.
em relação aos amperímetros, né? Como eles são ligados em série com a carga, eles devem possuir, diferente dos voltímetros, uma baixa resistência interna, mas uma elevada capacidade de condução de corrente. Né? Por isso, a bobina do amperímetro deve ser construída com poucas voltas de fio grosso. Então, geralmente, eles são os opostos, né? Um em série, outro em paralelo, um com alta resistência, outro com baixa resistência, outra com vários espiras de fio fino, outro com poucas espiras de fio mais grosso. Tá? Então, o amperímetro e o voltímetro são opostos nesse sentido. E Alice, Oi? com o amperímetro tu mede corrente contínua e alternada, né? Sim. Sim, tá. Tem alguma observação específica? Não. Não, observação específica não tem. O que a gente faz, geralmente utiliza ele para alternada, né? Mas é possível de estar medindo, mas não, vamos dizer, não sei a porcentagem, tá? Mas acho que uns 90% dos casos a gente utiliza para contínuo, né? Mas não tem uma especificação dizendo, utiliza para determinada coisa. Sim, sim. Mesmo que porque até que na contínua as correntes são baixas, né? Aí a gente entra na questão, se ela for muito baixa, a gente vai perder um pouco de precisão, né? Por causa que a gente não tem ali na escala a amostragem correta do valor, né? Isso só no de ferro móvel, né? Isso, no de ferro móvel. Falando específico do de ferro móvel. Aí a gente, por isso até se utiliza mais para alternada e se utiliza para valores mais elevados por esses motivos, né? Quanto maior for a corrente, maior vai ser a precisão que a gente vai ter. Mas Sim. não é que não possa ser utilizado, mas tu imagina tu cair naquela parte onde não tem a indicação. Tu fica... Por isso que para baixas correntes de tensão, recomendado seria digitais, né? Esses mais robustos para alta tensão, que nem a gente viu. Eles são mais indicados. O problema é se tu quer ver uma pequena variação, né? Aí a pequena variação no digital já não é possível, às vezes, dependendo do quanto de resolução ele tem. Sim. Então tem esse tipo de questão, né? Depende, na verdade, do que tu quer fazer. Se eu só quero medir a informação, o digital ele vai ser mais fácil nesse sentido de visualização, de estar tratando valores mais elevados, né? Mas se eu quero ver uma pequena variação, por isso até a gente diz que o analógico ele é muito utilizado na área de eletrônica, né? Porque na eletrônica, às vezes, a gente quer ver uma pequena variação em determinada medição, e aí no digital não é possível por causa daquela questão que a gente viu do arredondamento que é feito na última casa. Não, eu só comentei porque uma vez eu vi o pessoal testando um equipamento que perdeu a garantia porque estava numa rede com corrente baixa. E ninguém viu, né? Um amperímetro. Eu não vi qual foi os equipamentos que eles mediram, eu só vi eles comentar que a corrente estava muito baixa na rede. E aí o pessoal autorizado do equipamento, entendeu? Aí não teve garantia. O problema do valor muito baixo, às vezes ele entra na questão da resistência interna que o instrumento tem. Porque se o que a gente vai medir tem uma resistência muito semelhante com a resistência do instrumento, além de dar interferência, ele pode causar algum dano para o instrumento. Sim, sim. Por isso a gente precisa dessa diferença bem grande da resistência interna do que a gente está medindo com o que a gente tem no instrumento, né? Sim, por isso é interessante tu saber como está a tua rede, né, que tu trabalha. Tem que, não é só colocar o instrumento ali, né?
Por isso que tem vários tipos de instrumento com várias especificações, até a questão da categoria também que a gente viu do multímetro também é importante, porque cada categoria ela atende alguns requisitos de segurança. Então, fazer a escolha da categoria dependendo do local que tu vai colocar é importante nesse sentido, até para proteger o instrumento de repente ter alguma falha, porque dependendo do local é muito comum ter grandes variações ou ter questão de ruído, ter questão de ele estar num local onde vai pegar chuva, vai pegar sol, vai pegar... Então, qual instrumento melhor vai se adaptar para aquele local, né? Sim. É bem interessante, né? Mas, de modo geral, assim, eu volto a dizer quando eu falei dos multímetros, né? A gente vira e mexe, a gente vai parar na utilização do multímetro, porque ele consegue nos atender de forma satisfatória várias questões, né? Várias grandezas ao mesmo tempo. Então, acaba se tornando muito mais prático, né? Imagina tu tá andando com vários instrumentos, sendo que tu poderia estar andando com um. Então, acaba que... Ou até a questão do amperímetro alicate também, né? Para não estar precisando, dependendo do que vai estar medindo corrente, está precisando fazer uma parada ali para estar medindo. Então, são instrumentos que são muito mais utilizados. Mas são instrumentos que, quando a gente fala de painel, quando a gente fala de estar instalado lá no painel para estar nos mostrando sempre valor de corrente, valor de tensão, não se utiliza se faz uso do voltímetro e do amperímetro específicos, né? É, isso aí que eu ia te perguntar. Dos painéis são bem interessantes. Por isso que eles são mais utilizados nesse sentido, de eles estarem instalados em painéis para estar mostrando ou até monitorando sempre ali qual a tensão que está e a corrente que está naquele sistema. Então, eles têm essa finalidade, eles são mais utilizados nesse aspecto de estarem sendo instalados em painéis de controle e de comando. Mas não substitui o eletricista para ir no ponto, né? Às vezes é só um ponto, né? Não, aquilo ali, às vezes, eu vou lá e vejo, tá tendo uma variação muito grande da minha tensão, da minha corrente. Eu preciso saber onde que é, né? Qual é o ponto. Sim. Então, aí eu preciso ter aquele instrumento que é móvel, né? Para estar indo lá e descobrindo qual é o problema, com o eletricista indo lá fazendo a medição. A questão do amperímetro, do voltímetro instalados lá é só para estar fazendo um monitoramento mesmo, né? De estar acompanhando qual é a variação. Mas essa questão de ir no local sempre vai ter, né? Eu sempre digo, a gente nunca vai conseguir substituir, nem quer substituir o profissional. Eu falo isso muito por causa do meu mestrado, que eu estou trabalhando com tecnologias para auxiliar no processo de fisioterapia, usando automação, né? Então, em nenhum momento se quer substituir o fisioterapeuta. Só que quanto mais coisas, mais tecnologia e mais aparato tu conseguir fornecer para o profissional, mais fácil vai se tornar o trabalho dele e mais eficaz também. Porque se eu não tenho não estou monitorando nada de uma empresa inteira, não tenho controle de nada. Deu um problema. Como é que eu sei numa empresa enorme onde é o problema? Então, quanto mais eu tiver esse monitoramento e essa questão da automatização nesse sentido, facilita o trabalho no chão de fábrica, né? Porque tu já vai atacar o problema, já sabes onde é o problema efetivamente. E não uma planta enorme onde tu tem que ficar catando aonde que está, às vezes, um erro pequeno que tu passa um tempão procurando. A questão do fundo de escala, então, do amperímetro,
o valor da corrente a ser medida pelo instrumento não deve se situar no fim da escala, mas sim a 2/3 da mesma para permitir a deflexão do ponteiro livremente no caso de picos de corrente. Então, quando a gente fala de corrente, a gente sempre trabalha com a ideia de que, principalmente quando a gente vai fazer, no momento que a gente liga algum equipamento, a gente vai ter algum pico de corrente. Então, a gente sempre tem que trabalhar com 2/3 do valor para que a gente consiga ter uma margem para estar medindo esse pico de corrente. Se a gente trabalhar com o valor sempre a 100%, o máximo que ele pode chegar é 20, o meu instrumento mede 20, eu nunca vou conseguir verificar esse pico. Então, a gente trabalha com 2/3 do valor para ter esse 1/3 de folga para eventuais picos que a gente possa ter durante o processo. Então, se a corrente eficaz a ser medida vale 2/3 do valor de fundo de escala, podemos dizer que a corrente do fundo de escala é igual a 1,5 da corrente eficaz. Então, como a gente calcula, né? Se na tensão era 1,25, aqui é 1,5. E a questão da sobrecarga que os amperímetros eles conseguem admitir. Tá? Aqui, cada instrumento, cada fabricante, ele tem as suas características. Tá? Aqui eu peguei em relação aos instrumentos comercializados pela Siemens, né? Que eles permitem as seguintes sobrecargas. Então, um permanente de 1,2 do fundo de escala, da corrente fundo de escala, curta duração, 10 vezes a corrente fundo de escala durante 0,5 segundos, 9 vezes com intervalo de 60 segundos, ou igual a 10 vezes o valor do fundo de escala durante 5 segundos uma vez. Então, o que é isso? É o quanto o instrumento aguenta em determinado período que trabalhe ou que o sistema esteja com sobrecarga. Fora disso, o instrumento ele vai queimar, tá? Ele vai apresentar problemas se ele tiver uma sobrecarga durante muito tempo ou uma sobrecarga com um valor muito superior ao fundo de escala, ele vai ser danificado e vai acabar perdendo aquele instrumento, tendo que fazer a substituição dele. Então, portanto, no dimensionamento de amperímetros para a medição de corrente por motores elétricos, não precisamos nos preocupar com a corrente de partida do mesmo, pois o amperímetro suporta 10 vezes a corrente do fundo de escala durante 5 segundos. Tá? Porque tu imagina se a gente tivesse que, quando faz uso de um amperímetro e no sistema tem algum motor, a gente está se preocupando com isso. Então, no caso da Siemens e da maioria dos fabricantes, eu não olhei de todos os fabricantes, peguei um específico, mas acredito que todos eles sigam essa ideia de cumprir 10 vezes o valor durante 5 segundos, pelo menos, para que se consiga fazer uso do amperímetro no sistema onde tem motor. Senão, toda vez que o motor ele partisse, a gente ia ter problema no instrumento. Então, no mínimo, ele precisa atender a esses requisitos, né? E a questão do sistema de ligação, né? A gente consegue ligar os amperímetros de duas maneiras. Então, a direta, quando a gente vai estar medindo pequenos valores de corrente, então, de no máximo, quando a gente usa, né, os de 100 ampere, a gente considera esse método direto. Então, se a gente vai estar fazendo
tem uma corrente nominal de até 100 amperes, a gente utiliza o método direto. Se não, se for um valor mais elevado, a gente precisa fazer uso dos transformadores de corrente através da medição indireta. Então, da mesma forma que acontece na tensão, tem um limite que eu consigo estar realizando a medição pelo amperímetro, pelo voltímetro diretamente, senão a gente precisa ligar esses instrumentos a um transformador ou de potencial ou de corrente para estar conseguindo realizar essa medição. A gente vai falar sobre esses transformadores ao longo da disciplina. Então, aqui só o sistema de ligação direto e indireto. Então, quando é ligado direto na carga, o amperímetro, ou quando esse amperímetro é ligado num transformador de corrente, que aí a gente vai estar baixando esse valor, né, para estar conseguindo fazer a medição pelo amperímetro, tá? Alguns amperímetros, eles permitem a troca da escala, com isso, para se ampliar a faixa de corrente medida por um amperímetro, basta trocar o TC e a escala. Claro que se a gente está falando de um sistema onde o amperímetro ele é acoplado, a gente não vai fazer essa troca toda hora, né? A gente já vai escolher um amperímetro e um TC que atenda às nossas necessidades. A gente até coloca uma dimensão um pouquinho superior para que, de repente, se a gente tiver alguma variação, aí ele consiga mesmo assim atender. Mas existe essa possibilidade. Mas sempre que eu trabalhar com o amperímetro ligado ao TC, quando eu fizer a troca do amperímetro, da escala do amperímetro, eu preciso verificar se ainda assim o meu TC ele vai atender às minhas necessidades. Senão, eu preciso fazer a substituição dele também. Então, da mesma maneira, a especificação do instrumento do voltímetro e do amperímetro, a gente determina praticamente as mesmas coisas, só que a gente vai estar trabalhando com corrente ao invés de tensão, mas também precisamos estar atentos à questão da bobina, da corrente da bobina, se nós tivermos que estar utilizando os TCs para auxiliar na medida. Então, aqui um exemplo só de como seria essa especificação desse instrumento, né? Para estar colocando num projeto ou num orçamento. E aí a questão da chave comutadora para voltímetro e para amperímetro. Tá? Então, ao invés da gente estar utilizando 3 amperímetros, um para cada fase, e 3 voltímetros, um para cada tensão de linha, para estar conseguindo fazer a medição de tensão e corrente no circuito trifásico, a gente consegue utilizar só um amperímetro e só um voltímetro através dessa chave comutadora. Então, a conexão do amperímetro a cada uma das fases e desse voltímetro é feita através dessas chaves, só que a gente precisa de uma chave para o amperímetro e uma chave para o voltímetro. Mas é uma opção, em vez da gente estar utilizando, imagina, eu vou estar medindo um circuito trifásico, eu tenho que estar com um amperímetro, um voltímetro em cada fase, em cada coisa para estar fazendo essa medição. Então, além do custo, né, de estar trabalhando com 6 instrumentos, tem a questão de estar instalando tantos instrumentos assim. Então, a questão da chave comutadora é mais interessante nesse sentido, porque aí ele só altera qual fase ele vai estar medindo e consegue nos dar a informação correta. Tá? De conteúdo da aula era isso hoje. Agora, eu faço a chamada, só repassando os avisos que no início tinha pouca gente, tá? A ideia da avaliação amanhã... Calma, Christian, vou dar aviso, não precisa ligar o microfone para a chamada ainda. A ideia da avaliação amanhã vai ser a mesma das outras. Eu vou dar as questões aqui, vou
compartilhar a tela com as questões. Vocês vão ter até as 9 para resolver e conforme vão acabando, vão me mandando. Em relação à lista, tá? Deixa eu ver aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 já me mandaram a lista completa. Eu já retornei, inclusive, com as notas e com o que estava certo e o que estava errado. Quem ainda não mandou, tá? Tem até o final da aula hoje para mandar. Quem ainda não fez, eu vou estar aqui para vocês estarem resolvendo, né? Ou para tirar dúvida, até quem já fez e ficou com alguma dúvida. Então, o resto da aula vai ser para isso. E quem for terminando, já vai me mandando, que eu já faço a correção e encaminho para vocês. Alguém, exceto quem tem imprevisto de última hora, já tem algum problema com fazer a avaliação amanhã, com estar na aula amanhã? Já sabe, já. Sei que tem gente que sabe de última hora, o caso do Rogério, por exemplo, às vezes é de última hora que ele tem que ficar. Para mim tá tranquilo, professora. Às 19. Não, amanhã para mim tá tranquilo. É hoje que hoje eu tô com problema, mas amanhã tá tranquilo. Beleza. Para mim tá tranquilo também. Tá, se porventura alguém tiver algum imprevisto de última hora, me chama pra gente Pra mim, tá tranquilo, professor. acertar. Beleza. Tá, Pra mim então, também, tá tranquilo. agora eu vou fazer a chamada. Quem não tiver dúvida, já tiver entregue os exercícios, fique à vontade. Senão eu vou projetar aqui, vou até colocar os exercícios que são os da aula de hoje, quem ainda não fez, né? Que são esses 3. Mas teve gente que já fez e aí esses estão dispensados, exceto se quiserem tirar alguma dúvida. Vou fazer a chamada para a gente continuar, então. Christian. Boa noite. Giovanni. Tá justificado. Eduardo. Presente. Everson. Eu. Francisco. Isaac. Aqui. Lucas Paiva. Aqui. Lucas Guimarães. Presente. Luiz. Presente. Vamos lá, meu amor. Marcelo. Nicolas. Rogério e Vinícius. Presente. Tá, pessoal? Quem já entregou e não tem nenhuma dúvida, não quer perguntar nada, está dispensado. Quem quiser estar me mandando, fica à vontade, que eu já vou corrigindo aqui mesmo durante a aula. E já vou retornando para vocês. Tá? Professora, Diga. eu vou corrigir o que estava errado, daí eu tô te mandando assim que eu conseguir. É que eu tô com problema, né? Eu tô com internet móvel, e daí tá meio complicado para mim, mas assim que eu terminar eu vou te mandando para ti, tá? Tá, não Mas tem eu vou sair da problema. aula porque senão vai acabar com a minha internet. Tá, não tem problema. Não tem Tá, ok, obrigado. Tchau, de tchau. nada. Tchau. Professora, Diga, Francisco. o erro relativo é pela porcentagem, é isso? Tu pode calcular o erro relativo pela porcentagem, ou não, ou tu pode calcular ele em função só do erro absoluto, e aí, se tu quiser pela porcentagem, tu multiplica por 100%, senão tu só tem o valor mesmo.
Não Tá, necessariamente ele é em relação à porcentagem. O erro relativo é calculado em função do erro absoluto. Aí ele vai dar um valor, e aí se tu quiser apresentar em porcentagem, é só multiplicar pelo 100%. tá, eu entendi. Aquela fórmula que eu fiz ali pelo 4 deu menos 2, mas é 2, né? Tá, É que tu ali eu colocou ao achei o erro. contrário. Tu achou o erro absoluto ali. No exercício que tu me mandou, tu achou o erro absoluto. Só que tu fez ao contrário, não foi só tu. Colocou 18 menos 20. Tá? Mas não é nesse sentido. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver aqui para te Eu peguei por mostrar. uma fórmula, acho que tu deu, ou eu peguei por uma fórmula que tava ali. Aí eu fiz pela essa Peraí. fórmula, sabe? Aqui, peraí que eu vou. Ó. Aqui. Consegue ver aí sobre erro relativo e absoluto? Tá mostrando aí na tela para vocês? Tá sim, tá sim. Tá. Então, o que a gente tem? A gente tem o erro absoluto como sendo a diferença entre o valor que é exato e o valor aproximado que a gente mede. Naquele exercício, o que a gente tem? A gente tem a medida que foi feita a passos, então, como a gente faz às vezes, não tem uma fita métrica, tu vai lá e mede, mais ou menos tem 10 metros, porque tu conseguiu dar 10 passos cumpridos, né? E a gente tem a medida exata, que é quando a gente faz a medição com uma fita métrica, que é o 20 metros. Então, como é que a gente calcula o erro absoluto nesse caso? Vai ser a medida exata, que é o 20, menos a aproximada que tu encontrou, que é 18. E aí tu colocou ao contrário na hora de fazer, tá? E aí o erro relativo é em relação ao absoluto. Vai ser o erro absoluto que tu encontrou dividido pelo valor exato que deveria ser. E aí tu vai encontrar um valor. Se tu quiser encontrar ele em porcentagem, tu multiplica essa resposta por 100%. Entendi. Então, se eu encontrei 2, aí eu pego esse 2 e divido pro meu valor exato, né? Isso, que é o 20. Tá, entendi. Aí deu 10. Aí eu divido isso Dá por 100, né? 0,1, né? Isso, 0,1. 2 dividido por 20, 0,1. E aí, se tu quiser encontrar em porcentagem, tu vai multiplicar por 100% e vais achar que é 10% o valor. Agora eu entendi, professor. Muito obrigado, viu? De nada. Deixa eu voltar na lista aqui para quem. Professor, a nota não muda, né? Se eu te enviar certo ou errado, tipo, agora eu já sei. Eu já corrigi aqui. Não muda, não muda. Eu só tô dando esse retorno do que tá certo, o que tá errado, até para vocês corrigirem e terem noção para avaliação, né? Porque Sim, senão, se sim. eu não desse o retorno, só falasse, tipo, tirou tanto e não dissesse o que tá errado, vocês até não saberiam aonde que vocês estão errando, né? Isso é verdade, isso é verdade. A prova é importante isso. Olha, professor, muito obrigado, viu? De nada. Posso sair daqui, professor? Ou tu vai dar mais algum conteúdo? Que eu cheguei agora, Não, desculpa. eu terminei o conteúdo que faltava e agora é mais para quem não fez os exercícios, não terminou ou tem alguma dúvida para avaliação amanhã. Tá bem. Tu vai fazer 2 trabalhos valendo um cada? Duas Duas listas? listas Ou valendo essa? não, duas listas valendo um e dois trabalhos valendo 4 cada um. Vai ser 2 trabalhos, não vai ser um trabalhando 8. Perfeito. Não, vão ser 2 trabalhos. Eu dividi em 2 porque senão ia ficar muito conteúdo para um só. Tá bem, professor. Muito obrigado, viu? De nada. Boa noite a todos aí.
Lucas, tá me escutando? Sim, eu até escutei mais ou menos que estava falando com o Francisco, mas não prestei atenção que estava resolvendo os outros ali. Aham, tá. Só para te explicar, então. Questão do erro relativo e do erro absoluto. Até coloquei aqui o slide para te mostrar. A Ah, questão eu não do. vi, eu vi um outro, acho que foi da primeira aula. Por isso. Mas esse é o da primeira aula. É, tá, mas eu vi um onde diz erro igual a medida menos o. Ah, não, mas aí é o erro. Não é o erro absoluto e o relativo. Tá, tá. Não, Tá? tranquilo. Tá. O erro absoluto, o que que é? É o valor real, tá? O valor exato, então medido por um instrumento, menos o valor aproximado. Então, no caso do exercício, o valor aproximado é aquele que é medido por passos, né? Que seria o 18, e Sim. o exato é o medido pela fita, que seria o 20. Então, ali no que tu me mandou tá ao contrário, seria 20 É. menos 18. E além disso, falta o erro relativo, que é o erro absoluto dividido pelo valor exato. O que Tá, tu não, eu não mostrou prestei ali, tu calculou só atenção. o erro normal, Sim, é. Tá, não vou refazer ela aqui para eu ter. tá? Tá, Tranquilo. não, valeu. Boa noite para vocês. Boa noite. Lucas, só tá eu e tu na aula, não sei se tu queres que eu continue ou qualquer coisa tu me manda pelo... Pode encerrar a aula aí e eu mando pelo WhatsApp. Tem certeza? Claro, claro. Claro. Tá, então tá. Então qualquer coisa só vai mandando por ali que eu vou Tá, retornando, tá bem? tá, Boa tá ok. noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã.